E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. E estou novamente, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast Os Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Sócios. Eu acho essa primeira parte brilhante, assim, porque, resumindo aqui do meu ponto de vista, né? Então você tinha um niilismo, que é esse cara sem princípios maiores, guiado por nada. E aí o Nietzsche vai lá e fala que não, na verdade, né, o cara que tem esses princípios, que como você disse aqui, em nome do céu nega a terra, né, em nome do ideal nega o real, esse cara é o verdadeiro niilista. Ele vai estar deixando de aproveitar o momento presente, o mundo que nós temos aqui. Envenenaram as consciências ao longo de séculos, né? Fazendo acreditar que o que sentimos não vale nada e o que presta é aquilo que transcende as nossas sensações. São envenenadores e felizmente, eles estão sendo banidos, né, em nome da vitória do baixo ventre, da vitória da terra, que ele diz, observe bem, ele diz que acontece no mundo de hoje. Citando até o Crepúsculo dos Ídolos, que você colocou como a obra que seria mais simples de ser compreendida no meu entendimento, pelo público, no seu entendimento. No meu entendimento. Lá ele queria mostrar que os ídolos têm pés de barro. Isso. Ele está atacando os ídolos e o ídolo seria todo o modelo mental que acaba privando o homem da existência real em termos de um ideal. Então, para o Nietzsche, por exemplo, um socialista e um cristão seriam nihilistas. Isso, também. Sim, por quê? Porque, no final das contas... Dê exemplos aqui, tá, gente? Muito mais gente seria niilista. Muito mais gente. Por exemplo, a ideia de cosmos é de nihilistas. Quer dizer, você tem que viver de acordo com uma harmonia cósmica, que é uma ideia abstrata que nos escraviza a todos. Quer dizer, para um cara como Aristóteles ou para um cara como Pitágoras... estamos todos inscritos numa ordem universal, temos talentos, a nossa natureza é específica e temos que viver desse jeito para poder estar em harmonia com o cosmos e só assim ser feliz. A felicidade é vinculada, daí a eudaimonia, ela é vinculada a esse respeito à ordem cósmica. Os estoicos seriam nihilistas para ele. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, qual é a graça da história? A graça da história é que, da mesma maneira que buscar uma vida eterna do lado de Deus na santidade é um engessamento da vida, assim também lutar por uma sociedade sem classes, lutar pela revolução que nos levaria a uma sociedade sem classes, assim como escravizar a vida, e aqui, me entendam, é Nietzsche falando, né? A democracia exerce um papel equivalente. Por quê? Porque parte de uma ideia que todo mundo vale um voto. E isso, da onde Nietzsche perguntará, da onde tiraram a ideia que cada um vale um voto? E aí, a partir dessa obviedade esquisita, nós temos que nos curvar aos resultados eleitorais como se eles fossem uma obviedade. E assim também a ciência. Por quê? Né? Por quê? Porque a ciência é o tipo da produção engessada pelos protocolos metodológicos, de tal maneira que não importa o cientista. Qualquer um que aplicar o mesmo método ao mesmo objeto deverá chegar ao mesmo resultado. Perceba, há um desprezo pela particularidade da força vital do cientista, digamos assim, em nome do quê? Em nome da busca de uma verdade que nos engessa e, portanto, nos põe de joelhos diante de premissas indiscutíveis. Né? Então, eu já citei aqui 4 exemplos interessantes. A luta de classe e a sociedade sem classe. O paraíso, seja ele qual for, né? O paraíso, a democracia, por que não os direitos humanos, bem como a ciência, são, diria, resquícios do niilismo que ainda gritam por aí, aqui e acolá.
essa é a ideia. Eu insisto bem, claro, isto é o que propõe o autor, né? Porque para você pegar e cortar no meio as coisas e, né, colocar isso como sendo eu falando, é evidente que, sobretudo no quesito da ciência, da democracia, dos direitos humanos, eu discordo. Não é questão de dizer, olha, sou um niilista assumido, eu não faço questão nenhuma de que, digamos, a particularidade do cientista apareça, né, desde que a ciência nos traga a vacina. Porque é bem legal sair metendo o pau à torto e à direito no que disser e tal, né? Mas às vezes lá atrás, até mesmo o crítico, né, só conseguiu fazer a sua filosofia porque se beneficiou de descobertas nihilistas, propriamente.